Olá pessoal, meu nome é Rafael de Sá Menezes. Eu vou falar hoje sobre um tema bastante interessante, que é o dos fundamentos dos direitos humanos. Esse é um tema que envolve não só questões jurídicas estrito sensu, mas também, e acho que principalmente, questões históricas, filosóficas, políticas relacionadas aos direitos humanos. Por isso, eu vou fazer bastante referências históricas à história dos direitos humanos, e vocês vão ver uma bibliografia no final que é voltada justamente para isso. Para a gente entender essa temática, a gente tem que entender bastante a história, o que aconteceu na história dos direitos humanos, para que esse pensamento se constituísse dessa forma. Essa é uma parte que nos concursos públicos para a Defensoria Pública, em geral, está no início dos editais da parte de direitos humanos. Uma parte do conteúdo que eu vou tratar aqui muitas vezes também é cobrada na disciplina de Filosofia do Direito, que aqui também na Defensoria de São Paulo é parte do programa, do concurso. E no material que está disponibilizado no site, vocês vão ver que eu copio lá um trecho do último edital da parte de direitos humanos, cujos primeiros tópicos tratam justamente de parte da temática que eu vou tratar aqui, né? Então, origem, sentido, evolução histórica dos direitos humanos e toda uma série de assuntos que dizem respeito, então, a essas questões históricas, sociológicas dos direitos humanos, né? Também o último tópico, que trata dos grupos vulneráveis em espécie, também tem muita relação com uma parte dessa aula, uma parte do que eu vou tratar nessa aula, né? A questão dos fundamentos dos direitos humanos, ela vai depender do ponto de vista que a gente adotar sobre os direitos humanos, sobre o próprio Estado de Direito, sobre o próprio direito, né? Como eu falei, a gente vai adotar aqui uma perspectiva multidisciplinar, histórica, filosófica, jurídica, e a gente vai colher dessas disciplinas lições para entender a questão dos direitos humanos, que é uma questão complexa, contraditória, dúbia, que por vezes se expressa como expressão de lutas sociais, por vezes se expressam como a institucionalidade estatal. Então, por isso existe alguns autores vão dizer que há um paradoxo nos direitos humanos, porque ao mesmo tempo eles se expressam como leis do Estado e como lutas sociais contra questões e às vezes até contra o próprio Estado, né? Na ciência política há uma distinção clara entre a questão da tematização da autoridade e a tematização da liberdade. Então seriam dois pontos de vista distintos, duas formas distintas de se tematizar as questões do direito. A perspectiva ex parte principis, então, como chamam na ciência política, trata principalmente da tematização da autoridade, das questões de Estado, das razões pelas quais o Estado age de tal forma e da própria justificação do poder do Estado. Já a perspectiva ex parte populi trata então da tematização das liberdades e da igualdade, uma perspectiva então mais dos sujeitos que pleiteiam perante o Estado direitos, reivindicações e liberdade perante o próprio Estado, né? Na tematização da autoridade, se ela é feita de uma forma crua, ela nos leva a questionar, como questionou a princesa Maria Antonieta de Habsburgo,
durante a Revolução Francesa, quando disseram a ela que as pessoas não tinham pão para comer, ela simplesmente disse, na sua perspectiva, que se não tem pão, que comam brioches. E, obviamente, ela não tinha a menor condição de entender o que o povo na época pleiteava. A gente vai ver, na verdade, quem é esse povo na Revolução Francesa, mas que o povo na época pleiteava liberdade, igualdade, e até porque por não ter condições de entender isso, ela e toda a monarquia francesa foram derrubadas. Mas então, saindo dessa perspectiva então mais metodológica, dessa observação mais metodológica sobre os diversos pontos de vista, a gente vai passar, então, estudando a questão dos fundamentos, em diversos pontos de vista que os direitos humanos assumiram durante a história, e aí falando disso, numa perspectiva mais filosófica, quais fundamentos, quais as justificações foram usadas para os direitos humanos durante a história, né? Então, seguindo sempre o material que está disponibilizado no site, os direitos humanos, eles podem ter diversos fundamentos e diversas definições, né? Então, logo no começo do material eu coloco as diversas questões, que aí vão permear também as nossas discussões aqui, sobre o que são esses direitos. Eles seriam direitos universais, inerentes a todas as pessoas, ou eles seriam direitos positivados na legislação ou em tratados internacionais? Ou eles seriam direitos típicos da sociedade burguesa e, por isso, justificadores dessa própria sociedade burguesa? Ou será que eles seriam direitos de uma ordem biopolítica, de dominação dos corpos? Ou seriam direitos de reconhecimento, de afirmação de identidades perante o Estado? Ou seriam direitos resultantes de lutas sociais, né? A gente vai ver ao longo dessa aula que todas essas questões, ao longo da história, deram respostas diversas sobre a questão do fundamento dos direitos humanos. Os fundamentos são as razões que justificam e legitimam os direitos humanos, né? A gente vai ver que no positivismo jurídico, por exemplo, essas questões de fundamento são deixadas de lado, mas todos nós sabemos que quando a gente discute direitos humanos, em geral a gente está discutindo a questão dos fundamentos. Por que devemos respeitar os direitos humanos? Por que devemos aceitar que tal pessoa tenha seus direitos humanos respeitados? Quando a gente está discutindo essas questões, muitas vezes a gente está buscando razões filosóficas para justificar os direitos humanos. O surgimento dos direitos humanos, ele se dá na época das revoluções burguesas. A gente vai focar aqui na Revolução Francesa, na Revolução Americana, né? São as revoluções clássicas que deram origem aos direitos humanos. E logo de cara a gente vai ver que na época do surgimento dos direitos humanos, eles se inspiraram no direito natural e ali se buscava uma fundamentação absoluta dos direitos humanos. Então, se colocar os direitos humanos como inerentes a todos os seres humanos, em razão de todos os seres humanos serem dotados de razão. Porque eles eram dotados de razão, eles teriam esses direitos humanos. Também porque eles teriam livre-arbítrio e dignidade próprios. E em razão disso, em razão de ter todos esses atributos, então os seres humanos todos teriam acesso a esses direitos humanos, que então seriam racionalmente fundamentados e com uma fundamentação absoluta, inquebrantável. E a gente vai ver que as diversas críticas aos direitos humanos se baseiam basicamente na ideia de que essa fundamentação absoluta não é possível
e de que é preciso buscar uma fundamentação histórica para os direitos humanos. Os direitos humanos seriam, então, em diversas outras perspectivas filosóficas, direitos determinados em dada formação social, justificando a liberdade e a igualdade em cada formação social. Então, dependente, nesse sentido, de cada sociedade. A Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, final do século XVIII, ela marca o triunfo do racionalismo, do Estado de Direito e dos direitos do homem e do cidadão. Então a gente já coloca aqui uma questão de nomenclatura inicial, né? Que nessa época os direitos humanos, que é como a gente se refere hoje a esses direitos, eram chamados de direitos do homem e do cidadão. Foi assim que é denominada a Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Né? E é importante notar que ela não falava isso apenas se referindo ao homem em sentido genérico, né? Gramaticalmente em sentido genérico. De certa forma até se referia, porque, como a gente vai ver, havia uma influência do universalismo no discurso dos revolucionários franceses, né? Agora, se a gente analisa bem a sociedade da época, a gente vai perceber que, por exemplo, as mulheres estavam excluídas do acesso aos direitos do homem e do cidadão. Então, a questão gramatical que pareceria inocente aqui a princípio, na verdade ela vai ter uma consequência muito séria na história e na realidade social da época. Tanto que, na época, uma militante pelos direitos da mulher, na época da Revolução Francesa, a Olympe de Gouges, lançou um manifesto chamado Declaração Francesa dos Direitos da Mulher e da Cidadã, para se contrapor à declaração oficial da Revolução Francesa, que é a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse panfleto foi muito divulgado na época. Ela era uma ativista, uma militante, e ela acabou sendo acusada de conspirar contra o governo na época e acabou enforcada em razão de suas atividades políticas, né? Mesmo assim, esse documento ficou para a história e é um documento importante para a gente entender o contexto social da época e entender que aquele universalismo proclamado pela Revolução Francesa, na verdade, encontrava uma série de barreiras históricas e sociais para ser implementado realmente como direitos iguais para todos, como se pregava ali. Então, a gente pode definir aí em 3 eixos a Revolução Francesa. Primeiro, num eixo político, contrastando a democracia dos antigos e a democracia dos modernos. Um texto clássico trata dessa questão, do Benjamin Constant, e ele contrapõe a democracia dos antigos como sendo aquela democracia na qual as pessoas tinham participação direta nos assuntos do Estado. E a democracia dos modernos seria uma democracia diferente. As pessoas não teriam uma participação direta nos assuntos do Estado, mas teriam uma participação indireta por meio de representantes, né? Então essa é uma questão política importante na época da formação do Estado de Direito contemporâneo, né? E na formação dos direitos do homem e do cidadão, inclusive. A gente tem que pensar bem também nessas questões, porque, na verdade, quando a gente fala da participação das pessoas ou dos cidadãos, da participação direta na democracia,
antiga, então pensando aí Grécia, Roma, né, era isso que esse autor estava pensando. Na verdade, essa participação direta também não era de todas as pessoas na Grécia e em Roma. Eram daquelas pessoas consideradas cidadãs e que poderiam participar da esfera política. Então, essas pessoas todas eram chamadas a tratar dos assuntos do Estado na época. E essas pessoas eram os chefes de família, né? Eram os homens que chefiavam as famílias na antiguidade. Já na democracia dos modernos, então se consolida, e aí argumentos como o tamanho da sociedade, a complexidade da sociedade vão levar a essa noção de que a democracia não pode ser exercida diretamente, mas deve ser exercida por meio de representantes. O que vai ser bastante problematizado na atualidade por movimentos sociais. Vou tentar tratar, se a gente tiver tempo, disso mais para o final. Um outro eixo definidor dessa época é o que eu vou chamar aqui de eixo da igualdade. Era uma luta pela igualdade. A gente vai ver com mais calma mais para frente críticas a essa noção de igualdade, mas basicamente a gente pode pensar na igualdade nessa época como uma igualdade baseada na ideia de justiça comutativa, uma igualdade perante a lei, uma igualdade baseada na noção de dar a cada um o que é seu, não uma igualdade jurídica, socioeconômica como a gente concebe hoje, aliás, como algumas pessoas concebem hoje, né? Que se baseia na ideia de justiça distributiva, né? Então, que seria a ideia de que o acesso a riquezas socialmente produzidas deve ser possibilitado a todos, independentemente dessa pessoa contribuir para essa produção de riquezas, né? Então, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não podem trabalhar, hoje, em alguns estados, recebem auxílio estatal para sobreviver. Essa não era a ideia de igualdade na época. A ideia de igualdade na época era fortemente baseada em justiça comutativa. As discussões sobre justiça distributiva apenas se iniciavam nessa época. Essas pessoas que não podem contribuir com o trabalho e com isso se sustentar na sociedade moderna, para elas, então, nessa época era destinada a caridade, a beneficência e não um direito a que o Estado assistisse essa pessoa, né? Então, essa noção de justiça distributiva ela só vai ser entendida juridicamente um pouco mais para frente, não nessa época da Revolução Francesa. E por fim, o terceiro eixo definidor dessa época da Revolução Francesa é a liberdade aqui também tida como formal. E a gente vai ver, principalmente quando a gente faz a crítica dessa noção de liberdade, o que significava de fato essa liberdade. Para a gente pensar esse período, a gente tem que ter em mente também que há uma multiplicidade de teorias que justificam todos esses eixos e todas essas questões, né? Nem todos os autores são convergentes, mas a gente se refere, grosso modo, ao pensamento dessa época que justifica essas questões como o pensamento justnaturalista, né? Mas diversos autores, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, colocaram as questões, são identificados como esses autores justnaturalistas, mas em alguns pontos eles têm concepções diferentes, né? Então, quando a gente aprofunda o estudo, é importante notar as diferenças entre esses autores. O justnaturalismo, ele não é uma novidade dessa época, filosoficamente, ele remonta à própria antiguidade clássica, com o justnaturalismo cosmológico, né? Com a ideia de que as regras advêm da natureza
do cosmos, e aí, em razão disso, elas são regras universais, diferentes, então, das regras advindas da convenção entre os seres humanos. Então, desde a Antiguidade Clássica já havia essa noção de essa contraposição entre regras que advêm da natureza, que por isso devem ser observadas por toda a humanidade, por todos os seres humanos, e regras convencionais que são feitas em cada sociedade particular e que muitas vezes podem estar contrapostas a essas regras universais. Então, desde essa época, essa noção de justnaturalismo, de normas advindas da natureza que formam um direito natural, já existia. Esse pensamento vai influenciar o pensamento teológico, então a gente vai ter também um justnaturalismo teológico, que aí se desenvolve na Europa, principalmente na Idade Média, né? Então, com a noção de que o direito natural decorre da revelação, então, por meio do contato com Deus, Deus comunica essa regra aos seres humanos, e então se constitui aí o direito natural, né? E da mesma maneira, esse direito natural pode estar contraposto ao direito convencional feito pelos seres humanos. E finalmente, então, na época da Revolução Francesa, o pensamento justnaturalista dessa época ele representa uma ruptura com o justnaturalismo filosófico, e ele vai ser um justnaturalismo racional. Então, é a época do iluminismo filosófico, e o justnaturalismo racional vai dizer que há uma ordem natural que pode ser captada pela razão humana e por meio de procedimentos racionais, as regras do direito natural podem ser deduzidas e o direito natural então se conforma assim. Então, por meio da razão humana, então não mais por meio da análise da natureza ou da revelação divina, mas sim por meio da razão humana, é que o direito natural aparece para o ser humano. Então, o justnaturalismo racionalista é que prevalece nessa época da Revolução Francesa. Em todos esses tipos de justnaturalismo há aí uma tríade comum sobre o que é o verdadeiro, o justo e o obrigatório, né? Então, o obrigatório decorreria justamente da revelação, aí a fonte da revelação aqui vai ser distinta, mas da revelação do verdadeiro e do justo, que então implica no obrigatório. Alguns autores colocam na história dos direitos humanos alguns documentos feitos na Idade Média. Em especial, o professor Fábio Conder Comparato, que é um dos autores que eu indico na bibliografia final. Ele tem um livro muito interessante, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Mas eu prefiro chamar esses documentos da Idade Média e da Idade Moderna, em especial a Magna Carta Inglesa de 1215 e a Declaração de Direitos da Inglaterra de 1689, de documentos da pré-história dos direitos humanos, né? Porque o direito dos direitos humanos como a gente conhece hoje, ou pelo menos a base desses direitos humanos como a gente conhece hoje, eles surgem na época da Revolução Francesa e não antes, né? Muito embora colhendo lições de pensamentos filosóficos anteriores, mas essa ideia racionalista que baseia os direitos humanos, ela não estava presente lá atrás. Então, a Magna Carta de 1215, por exemplo, ela reconhece direitos ou poderes especiais aos barões feudais frente ao monarca, né? Então, isso remotamente coloca aí uma questão que depois vai estar presente no Estado de Direito, né? A ideia de que não é uma pessoa única, que seria o monarca, que decide sobre a vida de toda a comunidade, mas de que o poder é compartilhado. Então, aí
a noção de limitação do poder do governante, que já aparece na Magna Carta, mas numa estrutura social completamente diferente, uma estrutura social feudal, né? Muito diferente da sociedade capitalista que surge no século XVIII, né? E por isso é que a gente se refere a esse documento como um documento da pré-história dos direitos humanos, né? Da mesma forma, a Declaração de Direitos Inglesa, do século XVII, que, por exemplo, vai dar poderes para o parlamento legislar e criar tributos. O parlamento que na época era formado pela nobreza e pelo alto clero, né? Também não era um parlamento como a gente conhece, eleito por todos, né? Então, nessa justnaturalismo racionalista, os direitos humanos decorrem da própria condição humana. Eles são direitos naturais e universais, que são prévios a qualquer ordem jurídica posta. Então, essa noção de que há direitos que decorrem da razão humana e da essência humana, contrapostos a eventuais direitos convencionais colocados pela ordem jurídica. O ser humano, por ser dotado de razão, livre-arbítrio e dignidades próprios, sendo único, insubstituível e irrepetível, ele tem acesso a esses direitos que decorrem de uma dedução racional sobre a natureza humana, né? Então, se o direito positivo não contempla esses direitos, mesmo assim essa pessoa teria acesso a esses direitos, porque por essa dedução racional, o direito natural já garante esses direitos. E essa noção de direitos, essa noção filosófica sobre os direitos humanos que vai permear, então, as primeiras declarações, e aí sim, agora, as primeiras declarações da história dos direitos humanos, que são a Declaração Francesa, de 1789, à qual eu já me referi, e a Declaração Americana de Direitos Humanos, de 1776, né, que é a declaração que marca a independência dos Estados Unidos da América. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Francesa de 1789, ela é mais universalista do que a Declaração Americana, né? Mas elas têm muitas similaridades. A Declaração Francesa é uma declaração, basicamente, de direitos individuais. Ela consagra a igualdade perante a lei e a liberdade formal. Ela consagra o direito à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Esse último direito, à resistência à opressão, ele é um direito bastante interessante, bastante importante, mas que muitas vezes depois, na história dos direitos humanos, ele não vai aparecer nas declarações de direitos. E a Declaração Francesa também institui a legalidade na cobrança de impostos. Quer dizer, o imposto para ser cobrado deveria ser previsto em lei pelo parlamento. Não pode ser um imposto que surge da cabeça do monarca e ele passa a cobrar. Aliás, o monarca na Revolução Francesa, inclusive, foi derrubado, né? Na Inglaterra, que teve uma outra história, mas que também nessa época tinha um desenvolvimento capitalista intenso, o monarca se submetia, então, às regras do parlamento e ao princípio da legalidade. Mas aí na França e nos Estados Unidos, que adotam um regime presidencialista, o chefe do Estado, para cobrar impostos, ele precisa se submeter ao princípio da legalidade, né? E uma característica importante da Declaração Francesa, apontada também pelo professor Comparato, é que a declaração em si não especifica os instrumentos para a garantia desses direitos. Ao contrário da Declaração Americana, então, que ela também afirma a igualdade formal e a liberdade formal,
mas ela coloca claramente a questão da justiciabilidade desses direitos, a possibilidade de reclamar ao judiciário a aplicação desses direitos consagrados na Declaração de Independência. A Declaração Americana também afirma os princípios democráticos e, como a francesa, é uma declaração basicamente de direitos individuais. Então, essas declarações elas têm uma inspiração liberal, formalista, baseada principalmente na noção de limitação dos poderes estatais. Isso decorre do contexto social na época. As revoluções burguesas se tratavam justamente de uma tomada do poder pela burguesia que emergia, se contrapondo ao regime feudal existente anteriormente, em que clero e nobreza compartilhavam o poder e as decisões estatais. Então, os direitos individuais, tidos como naturais, são reconhecidos e se reconhece que eles não podem ser arbitrariamente modificados pelos governantes, mas devem se submeter a processos de discussão para a sua modificação. Agora, a igualdade nessa época, então, ela é o que a gente chama de igualdade formal. É uma permissão para o acesso a um padrão universal. A gente vai ver mais para frente, mais profundamente, uma crítica a essa noção, mas guardem isso, que a igualdade nessa época era essa permissão para o acesso ao padrão universal. Era uma igualdade perante a lei. Então, como o exemplo que eu já dei, as mulheres, por exemplo, estavam excluídas e, para não falar de negros escravizados ou de operários em geral, que não participavam da gestão política da sociedade. Eles participavam, ao contrário, vendendo a sua força de trabalho. A gente vai ver adiante, era a liberdade que lhes era conferida, era de vender a sua força de trabalho. Então, esses direitos, eles são classificados por um autor chamado Karel Vazak de direitos de primeira geração. Então, são direitos humanos de primeira geração. São direitos de liberdade, direitos civis e políticos. A teoria geracional do Karel Vazak divide os direitos humanos em 3 gerações. A gente vai ver aqui historicamente quais são essas 3 gerações. Alguns autores que criticam a noção de geração, afirmando então que não se deveria usar o termo geração, porque geração pressuporia a superação do anterior pelo posterior, mas se deveria usar o termo dimensão. Então, tem alguns autores que, ao se referir à teoria do Karel Vazak, usam o termo primeira dimensão dos direitos humanos, e não primeira geração. Essa é uma questão terminológica. A própria divisão que é feita pelo Karel Vazak é uma divisão com fins didáticos e para melhor compreensão do que aconteceu historicamente. Obviamente, também havia discussões sobre igualdade, solidariedade nessa época, mas o que prevalecia eram os direitos de igualdade, de liberdade. Então, liberdade formal e liberdade material. As principais críticas à fundamentação justnaturalista dizem respeito, então, a essa ahistoricidade do justnaturalismo. Haveria uma reificação das formulações liberais sobre os direitos humanos, baseados que seriam nos direitos naturais, né? E tratar esses direitos como verdades atemporais obscureceria justamente a origem histórica desses direitos, né? Então, essa fundamentação absoluta na razão humana
e que justificaria então o universalismo, a aplicação desses direitos a todos os seres humanos, é contestada largamente nos períodos posteriores por vários pensadores. E um autor que eu menciono aí no material, que faz uma crítica a essa fundamentação absoluta, num texto bastante didático, é um autor que tem esse mérito de escrever de forma bastante didática, é o Norberto Bobbio, que é um autor positivista italiano e que coloca justamente a problematização sobre essa fundamentação absoluta, né? Então ele vai dizer que a fundamentação absoluta não é possível, basicamente em razão de quatro pontos. Primeiro, em razão da vagueza dos direitos humanos. Haveria divergências sobre a própria definição do que seria direitos humanos. Então, como que uma fundamentação pode ser absoluta se há séria divergência sobre a própria definição do que seriam os direitos humanos? Então, por isso, essa é uma primeira razão para a qual essa fundamentação absoluta não seria possível. Depois, há a questão da abrangência dos direitos humanos, do rol de direitos humanos. Quais seriam os direitos humanos? Uns, por exemplo, vão dizer que o direito à propriedade é um direito humano, outros vão dizer que não, que esse direito não está no rol dos direitos humanos. Uns vão dizer que o direito a não pagar impostos senão previstos em lei é um direito humano, outros vão dizer que este direito não está no rol de direitos humanos. A própria evolução histórica, que é então o terceiro ponto, o da variabilidade histórica dos direitos humanos, também é outra refutação a essa ideia de fundamentação absoluta dos direitos humanos. Então, os direitos humanos evoluem historicamente. Como então é possível que aquela fundamentação absoluta, aquela dedução racional não tenha deduzido que tal direito humano seria possível, e ele foi possível só com a evolução histórica, né? Então essa é mais uma razão pela qual a fundamentação absoluta não é possível. E por fim, a heterogeneidade dos direitos humanos, que decorre tanto das diferenças entre as diversas sociedades, quanto do modo de aplicação do direito, né? Em casos concretos, pessoas distintas, juízes distintos, podem entender que se aplica o direito de uma forma ou de outra. Então essa variabilidade também seria uma contestação ao fundamento absoluto dos direitos humanos. Norberto Bobbio, ele vai colocar, e aí como bom positivista, como a gente vai ver, que houve perda pelo interesse na questão dos fundamentos dos direitos humanos, historicamente, principalmente porque no âmbito internacional houve uma concordância pragmática entre os diversos estados sobre o que seriam os direitos humanos. E em razão dessa concordância pragmática, a principal preocupação, então, da filosofia do direito, da filosofia dos direitos humanos, deveria ser, então, não tanto justificar os direitos humanos, mas proteger os direitos humanos. Ou, outros diriam, efetivar os direitos humanos, né? No entanto, eu vou colocar aqui mais adiante que a questão dos fundamentos, ela, volta e meia, vem à tona para justificar, né, direitos humanos que são vilipendiados, né? Mas, na visão de Norberto Bobbio, então haveria mais uma questão política do que uma questão filosófica nessa questão dos fundamentos. E os fundamentos não seriam mais tão importantes. Mas essa é uma visão bastante positivista, como a gente vai ver. Um exemplo de variabilidade dos direitos humanos, e que foi cobrada, inclusive, já em concurso, aqui na Defensoria de São Paulo, diz respeito ao direito de acesso à internet, né? Esse é um direito
previsto hoje em tratado internacional com relação às pessoas com deficiência. E é um tratado internacional, inclusive, que no Brasil tem força constitucional, foi aprovado pelo rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, e por isso tem força constitucional, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção internacional, ela coloca lá o direito das pessoas com deficiência ao acesso à internet. O direito humano previsto nessa convenção, e que ele surge, obviamente, por razões históricas. A internet sequer existia em tempos passados e não seria possível este direito estar previsto no rol de direitos, no rol de direitos humanos, por uma questão básica de que sequer existia a internet, né? Mas então esse rol de direitos humanos ele pode ser ampliado de acordo com o contexto social, com o contexto histórico existente. E obviamente, mesmo hoje, o direito de acesso à internet não se coloca em locais onde não há acesso à internet, né? Uma corrente filosófica que fez uma crítica ao justnaturalismo foi a corrente filosófica utilitarista, né? Para os utilitaristas, a ideia de direito natural seria um completo nonsense, seria algo inconcebível, e a própria ideia de contrato social, essa ideia abstrata pela qual a sociedade decorreria de um contrato social racionalmente feito, não teria nenhum sentido, né? Os utilitaristas pensam que as pessoas estão em sociedade e respeitam as leis porque essas pessoas podem ter vantagens para si. Então, o princípio da utilidade de estar em sociedade. Se eu não tivesse nenhuma utilidade para mim, eu não estaria nessa sociedade. Essa é a ideia basicamente dos utilitaristas. E, então, os direitos humanos têm fundamento justamente na utilidade que esses direitos têm para conduzir à felicidade geral e à felicidade individual. Se não há essa utilidade dos direitos humanos, então não faz nenhum sentido que eu observe esses direitos humanos. No momento em que eles não tiverem mais utilidade, eles serão descartados. Então essa é uma das críticas que surgem no século XIX aos direitos humanos fundamentais, naturais. Uma outra crítica que aí tem um alcance bastante amplo, inclusive no que aí o Karel Vazak vai chamar da segunda geração de direitos humanos, é a crítica marxista, ou a crítica socialista que decorre do pensamento de Karl Marx. No contexto de forte expansão capitalista, a gente já viu que os direitos humanos surgem no contexto de consolidação do capitalismo, no contexto em que a burguesia passa a participar do Estado, do poder estatal, e esse processo ele segue se aprofundando no século XIX em vários países e multiplica as massas empobrecidas nas grandes cidades da Europa principalmente, né? Mas também cada vez mais em outros países, inclusive em outros continentes, né? E a crítica de Marx aos direitos do homem, né, aos direitos humanos, vão colocar que esses direitos reduzem o ser humano a um membro da sociedade burguesa, a um indivíduo egoísta e independente, que não vive, então, na coletividade. O ser humano, nessa concepção, então, seria livre para vender sua força de trabalho. A liberdade do ser humano, então, nessa concepção, a liberdade formal, que é consagrada com a Revolução Francesa, ela é uma liberdade para colocar a força de trabalho à venda, para
a grande maioria da população, aqueles despossuídos dos meios de produção. Aqueles que detêm o meio de produção vão ter uma liberdade de justamente explorar outras pessoas para que produzam, para que façam uso do seu meio de produção, e vão ter a proteção do direito à propriedade para que o produto daquela produção seja apropriado pelo dono dos meios de produção. Então toda essa estrutura jurídica aparece então para proteger a produção capitalista, né? A igualdade, o direito à igualdade, nada mais seria então do que a igualdade jurídica formal, que aparece principalmente no contrato de trabalho, igualando o operário e o dono dos meios de produção, o capitalista. Então, a igualdade é a igualdade contratual, a igualdade dessas partes serem tratadas como iguais no contrato de trabalho. Tanto o operário quanto o capitalista são livres para contratar, para comprar e vender a força de trabalho, e formado o contrato de trabalho, eles aparecem como iguais. As teorias decorrentes do pensamento de Marx, elas vão levar, especialmente no século XX, a dois grandes movimentos que a gente pode distinguir entre os movimentos que pregavam a reforma e os movimentos que defendiam a revolução social, né? Então, para os primeiros, reformas no Estado seriam possíveis para assegurar direitos aos operários, e a gente vai ver já quais tipos de direitos seriam esses. E para outros seria necessária uma revolução social, capitaneada então pelo proletariado, para que o proletariado então tivesse acesso às riquezas socialmente produzidas, né? Porque sem essa revolução o que haveria seria apenas o Estado burguês, o Estado que no limite protege a propriedade privada. Então a crítica socialista aos direitos humanos, ela vai influenciar fortemente tanto as revoluções socialistas quanto as reformas sociais democráticas do século XX, né? Na teoria, então voltando lá ao Karel Vazak, ele vai chamar dos direitos que aparecem então nessa época e com essa fundamentação dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, segundo os críticos, né? Que são os direitos de igualdade. Então, em contraposição aos direitos de liberdade de primeira geração, surgem os direitos de igualdade, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses direitos, eles se baseiam, então, não mais na igualdade formal e na liberdade formal, mas sim na igualdade material e na liberdade material. A igualdade material, ela diz respeito à igualdade de oportunidades para todos, diz respeito à justiça social e à justiça distributiva. Se na época então, da Revolução Francesa se falava em igualdade perante a lei, agora a gente vai falar de igualdade através da lei. A igualdade tem que ser promovida pelo Estado e não apenas pressuposta pelo Estado, igualando os que se relacionam entre si e com o Estado. E a liberdade material, ela diz respeito também à garantia pelo Estado das condições materiais para o usufruto da liberdade. Deveria então haver uma ação estatal para promover condições e remover os obstáculos existentes ao exercício da liberdade, né? Então, exemplificando esses direitos econômicos, sociais e culturais,
que começam a aparecer aí, por exemplo, na Declaração Mexicana, na Declaração de Weimar de Direitos Humanos, os direitos econômicos seriam, por exemplo, a função sociedade da propriedade no campo e na cidade, os direitos do consumidor, alguns colocam até o direito ao meio ambiente, né? Embora esse também seja um direito colocado aí em outra classificação, nos direitos de terceira geração, como a gente vai ver. Mas também há aspectos dele que então estariam aqui nos direitos econômicos. Os direitos sociais, a gente pode pensar basicamente nos direitos trabalhistas, no direito à previdência social e no direito à saúde. E entre os direitos culturais, a gente pode pensar no direito à participação na vida cultural da sociedade, no direito a desfrutar do progresso científico e das aplicações desse progresso, e do direito a beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, artística e literária de que seja autor, né? Então, esse também é colocado aí como um direito cultural. Então, basicamente, essa é a crítica que é feita pelo marxismo e depois pelo socialismo, que vai ter forte influência na formação desses direitos, né? E na, digamos assim, então, a evolução da noção de igualdade e de liberdade, não mais tidas como formais, mas como materiais. Uma outra crítica, então, ao fundamento justnaturalista é a crítica positivista. E aí vamos pensar aqui principalmente na crítica do positivismo puro, cujo principal autor é o Hans Kelsen, que defende a ciência pura do direito, né? A ciência pura do direito é a ciência racional que vai defender que o direito deve ser pensado apartado de qualquer consideração filosófica, política, sociológica, mas apenas como uma ciência racional, estritamente jurídica, né? Então, há uma suspensão da reflexão filosófica e uma suspensão da fundamentação filosófica quando se faz ciência pura do direito. Então, essa é a ideia básica do positivismo jurídico de Kelsen, né? E para a escola positivista, então, ela vai pensar o ordenamento como um todo coerente, hierarquizado e posta pela razão humana, normalmente por meio do legislador, né? Sem considerações sobre justificações filosóficas que estejam por trás dessa ordem posta. Nesse enquadramento teórico, o fundamento dos direitos humanos é a lei positiva. Não há qualquer outro fundamento senão a própria lei positiva. A validade formal dos direitos é que determina se eles são direitos humanos ou não. É o que determina o fundamento próprio desses direitos. Esses direitos humanos, eles são expressão da própria vontade da lei, né? Então, basicamente, essas são as principais críticas ao pensamento justnaturalista. Então, a crítica utilitarista, a crítica marxista e a crítica positivista jurídica. A crítica do positivismo jurídico, ela própria vai sofrer uma série de críticas pelo que alguns autores chamam de pós-positivismo, né? Então, o pós-positivismo vai contestar essa ideia de que
é possível suspender toda a reflexão filosófica, é possível não dialogar com a ciência política, com a sociologia, e vai contestar também que haja uma vontade do legislador que possa ser deduzida racionalmente. Isso é feito, por exemplo, por meio da análise das decisões judiciais, que mostram que os juízes podem divergir na aplicação da lei, mesmo diante de uma mesma lei formulada pelo legislador. Um dos autores que faz então a crítica a esse positivismo puro é o Ronald Dworkin, que inclusive vai defender a existência de direitos morais, direitos decorrentes diretamente da moral. Então aqui a gente, essa estrutura de pensamento, inclusive nos leva a retomar as ideias justnaturalistas anteriores, mas agora aparecendo em outro contexto histórico, social, né? Mas ele coloca justamente que esses direitos morais, eles seriam decorrentes de valores sociais e não da lei ou de decisões judiciais, né? Então eles seriam direitos baseados em valores e não na lei positiva, né? Então isso poderia originar direitos humanos não previstos na lei positiva, né? O professor André de Carvalho Ramos vai colocar então que a fundamentação dos direitos humanos como direitos morais busca a conciliação entre os direitos humanos entendidos como exigências éticas e valores e os direitos humanos entendidos como direitos positivados. Então, essa noção de direitos morais buscaria justamente conciliar essa tensão existente entre direitos decorrentes de valores e direitos previstos na legislação ou em tratados internacionais. Que aí, quando eu estou me referindo ao positivismo, a gente tem que pensar também nos tratados internacionais, como, embora haja toda uma discussão no direito internacional sobre a obrigatoriedade desses tratados, mas também ali estão positivadas normas de direitos humanos, né? Uma positivação feita no âmbito internacional. E o professor Fábio Conde Comparato vai defender, então, um fundamento axiológico dos direitos humanos. Então, superando essa estreiteza positivista e superando, então, a querela do justnaturalismo com o justpositivismo, ele vai defender um fundamento axiológico dos direitos humanos, baseados nos valores fundantes da humanidade, e o professor Comparato, no seu livro, vai buscar justamente esses valores desde a Antiguidade Clássica, né, que seriam os valores fundantes da humanidade, e que seriam construídos historicamente e cumulativamente, né? Então, esses valores seriam os fundamentos axiológicos dos direitos humanos. No âmbito internacional, é interessante a gente notar que, principalmente na segunda metade do século XX, aí a partir da Declaração Universal de 1948, a gente tem no direito internacional uma mudança da atenção dessa disciplina, que passa a ser não tanto com relação aos estados, mas com relação à pessoa humana. Então, todo o direito internacional passa a ser repensado com a centralidade da pessoa humana, né? Então, todas as questões estatais passam a observar a pessoa humana como o elemento central do próprio direito internacional, né? O que claramente se coloca na questão dos direitos humanos internacionais.
cujo então primeiro documento principal é a Declaração Universal de 1948, e depois vai surgindo nos dois pactos internacionais de 1966, que são dois pactos por causa da Guerra Fria, né? Na verdade, a ideia era fazer um único tratado internacional para detalhar os direitos humanos, mas em razão de conflitos entre os blocos americano, ocidental e soviético, acabamos ficando com dois pactos: o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são os pactos de 1966. E aí, a gente, pensando inclusive na classificação do Karavazak, a gente vê que um pacto vai tratar dos direitos de primeira geração e o outro de direitos de segunda geração. Em 1993, na Conferência de Viena, se levantou no âmbito internacional a questão da indivisibilidade desses direitos humanos, né? A garantia de direitos civis e políticos seria um pressuposto para a garantia de direitos econômicos, sociais e culturais, e vice-versa, né? Uns não podem subsistir sem os outros. Essa era a noção que estava ali na Declaração de Viena de 1993. Todos os direitos humanos, então, seriam universais e interdependentes. Essa declaração ela é elaborada já num contexto de crise do Estado Social, né, que começa desde finais da década de 70 e principalmente na década de 80, na Europa e nos Estados Unidos. O Estado Social, construído no pós-guerra, está em séria crise, e esse é o contexto neoliberal em que os direitos humanos são novamente rediscutidos em intensas lutas sociais, e os fundamentos desses direitos humanos, volta e meia, vêm à tona para justificar a garantia ou a não garantia de determinados direitos, né? É uma época que é caracterizada pela mercantilização de direitos sociais, pela contenção de gastos públicos e por problemas sérios de efetividade dos direitos sociais, que são tidos então como direitos que impedem o desenvolvimento, porque faz com que o Estado gaste muito e com isso não desenvolva o capitalismo. Basicamente é a mesma disputa capitalista que ocorre desde o século XIX entre direitos de primeira e de segunda geração, né? Nessa mesma época surge uma série de outros direitos que o Karavazak vai colocar como direitos de terceira geração. Então, problemas ambientais, guerras, ameaças nucleares, subdesenvolvimento, colonização, todos esses problemas vão aparecer em vários tipos de direitos, que o Karavazak vai chamar então dos direitos de solidariedade, direitos que têm uma titularidade ou coletiva ou difusa, direitos de vocação comunitária, não direitos então se contrapõem aos direitos de primeira e segunda geração, que teriam claramente identificados os destinatários. Então, exemplos seriam o direito ao desenvolvimento, né, o direito à autodeterminação dos povos, o direito ao meio ambiente e o direito à paz. O direito ao meio ambiente, no material da aula, eu coloco alguns documentos importantes. Talvez esse seja o direito de terceira geração mais discutido, mais debatido, né? E ali eu coloco os documentos mais importantes relacionados a esse direito. Vamos agora fazer uma pausa de cerca de 10 minutos e a gente volta para tratar então da parte final dessa aula.